terceira narrativa, que é como eu olho o texto e que é um pouquinho da primeira e um pouquinho da segunda. E que talvez seja um modo como a maioria dos teólogos reformados olham o texto, tá? A teologia reformada não é liberal, ao contrário, ela está muito mais aproximada dos literalistas, mas ela não é literalista. Lutero, por exemplo, o reformador, não era literalista. Para ele, a Bíblia não devia ser lida de forma literal. Ela devia ser lida como palavra de Deus, desde que, ao lê-la, Cristo se revelasse. E ele chega a dizer que qualquer texto, ainda que escrito na Bíblia, onde Cristo não se revelasse, onde não houvesse a revelação de Cristo e do Evangelho, esse texto não era a palavra de Deus, ainda que estivesse na Bíblia. É radical a leitura de Lutero. Ou mesmo, não é que o texto não é a palavra de Deus, ou se quem leu não conseguiu enxergar Jesus, não leu a palavra de Deus. Pode até haver a palavra de Deus ali, mas a pessoa que leu, se não leu na perspectiva cristológica, não leu a palavra de Deus. E é o que os evangélicos, na maioria das vezes, fazem com a Bíblia. Eles fazem uma leitura legalista, literal, e retiram e extraem a graça e o evangelho dela. Eu vou tentar ler como os reformadores leriam, tentando entender a Bíblia como palavra de Deus, mas sem fazer uma leitura literal dela. E não se escandalizem, por favor, tá? Primeiro, eu vou tentar responder uma série de perguntas antes de responder objetivamente a pergunta que dá origem a isso tudo, que há uma divergência entre Gênesis 1 e Gênesis 2, o que seria aquilo? Já havia uma criação e depois houve uma outra criação de homem e mulher, de Adão e Eva, enfim. Deixa eu responder algumas coisas para que fique claro no que eu acredito. Primeira coisa, absolutamente, sem nenhuma negociação disso, Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas e Deus criou o homem e a mulher. Não somos obra do acaso, não somos obra de coincidências da natureza, de reações físico-químicas, atômicas, radiativas, seja lá o que for. Não somos uma conjunção de coisas que foram se organizando a partir de causas naturais ou de uma seleção meramente natural. Portanto, não tenho, na minha construção de fé, nenhuma sombra de dúvida sobre o homem como criação de Deus, e ele se distingue de todos os outros seres, porque foi Deus que soprou no homem o seu espírito, a ruá divina, e Deus deu fôlego de vida ao homem. Esse é o ponto central da minha fé. A questão é como Deus criou o homem. E aí eu divirjo dos literalistas, tá? Primeiro, quando a Bíblia diz Deus formou o homem do pó da terra, e todo mundo gosta de acreditar que Deus faz o homem assim, já como um ser pronto, e sopra e ele sai andando, eu gostaria de lembrar que o verbo hebraico escrito em Gênesis, que diz Deus formou o homem, é o mesmo que Deus fala com Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, quando diz que Deus formou Jeremias no ventre da sua mãe. E o que significa Deus formar Jeremias no ventre da mãe dele? Jeremias nasceu e cresceu como uma criança normal. Um óvulo fecundado que foi se desdobrando em células e que foi crescendo, que se tornou um feto, que se tornou um embrião, que se tornou um feto, que se tornou uma criança e que foi parida e que se tornou um ser humano, adulto, profeta de Deus. Então Deus diz que formou Jeremias usando o mesmo verbo que diz que formou o homem do pó da terra. Se o formar Jeremias segue processos presentes na natureza, mas sob o controle e a soberania de Deus, por que o formar o homem não pode atender a mesma perspectiva? Ou seja, se a gente ler Gênesis de forma honesta, sem literalismo, a gente vai perceber o capítulo 1, que em quase a maioria dos eventos da criação, o que nós vemos é a Bíblia dizer: Deus deu ordem para que a terra produza, para que as águas produzam,
enfim, e a vida foi sendo produzida a partir dessas instâncias da natureza e a partir da ordem de Deus. E quando Deus cria o homem, diz assim, Deus formou. O fato de dizer que Deus formou não significa que Deus pegou com a sua mão o barro e foi moldando. Só significa que o homem, a espécie humana, foi sendo gerada na natureza sob um cuidado particular, especial e com um propósito específico de Deus. Assim como Jeremias nasceu como todas as crianças, mas sob ele estava um propósito, uma escolha, uma eleição particular de Deus para que ele fosse profeta sobre as nações. Então, a história de dizer, então você crê que o homem veio do macaco? Nem Darwin acreditava que o homem veio do macaco, tá? Darwin acreditava no homem vindo de um ancestral comum aos macacos. Eu nem gosto de acreditar no ancestral comum, eu gosto de acreditar num processo semelhante, mas onde este indivíduo humano é como se ele estivesse na linha de produção, dizendo assim, não, essa aqui eu estou produzindo de forma especial. Mas ele vai seguindo os processos de arranjo molecular, celular, de desmembramento, de adaptações, de criação, no mesmo molde de toda a criação. Então, eu não sou evolucionista, mas eu também não sou criacionista do ponto de vista literal. O que eu creio é que o homem é criado por Deus, usando os elementos que Deus escolheu na sua soberania para criar o universo inteiro. Que é o quê? O poder da sua palavra. Tudo foi criado pela palavra. Uma ordem de Deus faz que uma célula se desdobre e se torne um indivíduo como um ser humano. Quantos milhares de anos isso levou? Não sei. Eu não sou literal, não acredito em 7 dias literais. Acho que um Deus que rege uma criação de bilhares de anos é muito mais poderoso, inclusive, do que um Deus que estala os dedos. Porque estalar os dedos é fazer mágica, é ter o controle absoluto sobre o que vai aparecer. Agora, reger variáveis incontáveis, infinitamente incontáveis do universo inteiro, para que depois de bilhares de anos se saia exatamente aquilo que você planejou no seu coração, sem que nada de todo esse universo de variáveis saia do seu controle, isso demonstra para mim uma grandeza e uma soberania infinitamente maior do que um Deus que estala os dedos e as coisas aparecem. Bom, mas eu não estou querendo entrar em debate entre a leitura literal e qualquer outra leitura. Não sou literalista do criacionismo absoluto, mas não sou evolucionista do acaso da seleção natural. Eu sou da ideia de que Deus cria e tudo está sob o seu controle e que o homem é um movimento especial dessa criação. E aí sim, quando ele está pronto, como indivíduo pronto, conforme o projeto, conforme a imagem visual que Deus planejou, conforme todas as características biológicas que Deus planejou, então este homem está pronto para ser habitado pela centelha do divino. E aí Deus sopra sobre ele o seu espírito e uma coisa se ilumina e abre e faz com que o cérebro humano se ilumine de uma consciência que nenhuma outra criatura tem. Este ato é um ato divino, não é natural. Não é natural. Tanto não é natural que este salto de um ser primitivo para um ser racional, por exemplo, que é o homem, o Homo sapiens, vamos dizer assim, a ciência afirma não conseguir fechar e não conseguir encontrar o que liga uma coisa a outra. E não encontra porque o que liga este último registro que a ciência tem, desse primeiro registro de homem inteligente que a ciência tem, aqui no meio existe algo que a ciência não consegue medir ou não consegue capturar, que é o Deus que sopra o seu espírito sobre esse indivíduo. É isso que eu creio na criação do homem. Partindo desse princípio, quem é Adão para mim? Adão é um indivíduo, na minha opinião? Sim, pode ser. Mas mais do que ser um indivíduo,
eu quero voltar para Gênesis 1, 27. Adão é aquilo que está escrito ali. No princípio criou Deus então criou o homem, a sua imagem e semelhança o criou. A palavra Adam, ou Adamar aqui, é uma palavra que tem a ver com o barro vermelho. O que define a palavra humanidade, nós somos humanos porque talvez a expressão mais próxima de Adamar, que é a expressão hebraica para o nome Adão, na língua portuguesa seria humus. Humus, isso, aquele negócio de fazer xaxim para botar planta, o humus. Por isso que nós somos seres humanos, porque nós estamos conectados ao humus da terra, ao barro da terra, ao Adamar. Esse Adão é a humanidade. Deus criou a humanidade. Macho e fêmea os criou. E a humanidade nasce como imagem e semelhança de Deus. Macho e fêmea. O que é então a narrativa do capítulo 2 para mim? É uma narrativa teológica da criação. E não uma narrativa científico-teológica, científico-histórica. É uma narrativa teológica. Nesta criação, Deus estabelece a sua relação com a humanidade a partir da figura do homem e a mulher sendo colocada ao seu lado como complementaridade desta sua natureza, de modo tão integrais, por isso que ela é tirada dele, tanto quanto Pai, Filho e Espírito são um, havendo o Filho emanado do Pai e o Espírito emanado do Pai e do Filho, segundo os credos cristãos, guardadas as devidas divergências que há nessas formulações. Mas, para o homem ser a imagem e semelhança de Deus, ele tem que ser comunhão. Por isso que o homem indivíduo só macho não pode ser a imagem e semelhança de Deus, na minha opinião. Porque Deus é trino, Deus é Pai, Filho e Espírito, Deus é a comunhão. Deus é um ser formado de 3 pessoas que emanam uma da outra, da mesma essência. Por isso que para haver homem, imagem e semelhança de Deus, na minha opinião, tem que haver um ser que exista em comunhão e que emane um do outro conforme o próprio Deus, para que sejam imagem e semelhança um do outro. Deste modo, Eva brota de Adão para ser complementar a ele, para estar ligada a ele. E do mesmo modo que o Deus Pai parece ser o cabeça da Trindade, mas que não exerce esse poder de forma monárquica ou hierárquica sobre os demais membros da Trindade, o homem não está recebendo um poder hierárquico ou monárquico sobre a mulher. Ele está recebendo uma função bíblico-teológica de responsabilidade sacerdotal nessa relação. Então, eu tenho aqui 2 relatos de 2 tradições. Uma narra a criação da humanidade, e não do indivíduo, não de um casalzinho, de um homem e uma mulher, mas da humanidade, que Deus vai expressar em macho e fêmea. E no segundo capítulo, Deus vai, desta humanidade, pegar 2 elementos, indivíduos, Adão e Eva, para serem o arquétipo e o modelo do seu relacionamento com esta humanidade. Portanto, se você me perguntar, você acredita em Adão e Eva? Eu digo totalmente. Você acredita em Adão e Eva como sendo os 2 únicos primeiros indivíduos criados? Eu digo não. Eu creio que Deus criou a humanidade e que em Adão e Eva ele sintetiza o seu relacionamento com a humanidade. Isso não entra em conflito com o texto de Romanos 5, que diz que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo e o pecado se passou a todos os homens. Não entra em conflito. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu creio que Adão e Eva se tornam o paradigma referencial do relacionamento de Deus com toda a humanidade. E que o que acontece com este indivíduo é significativo para aquilo que se desdobra como sendo o relacionamento de toda a humanidade com esse Deus. Então,
sem querer escandalizar a fé de ninguém, né? Mas se a dúvida surgiu e a pergunta foi feita, é sinal de que as explicações tradicionais, elas não têm de fato, neste tempo moderno, atendido a muitas coisas. Isso significa então a desconstrução da fé? Não. A fé não se desconstrói, pelo contrário. Porque quem gosta de que a fé precise de fatos históricos para comprová-la, é porque de fato tem dificuldade de crer em alguma coisa que não consiga ser de algum modo comprovado. E a fé é tudo, menos alguma coisa que se prove. Ela pode até ser testificada com fatos concretos, mas ela não depende deles para existir. Então, ao dizer que eu creio em Gênesis 1 e Gênesis 2, que creio em Adão e Eva e que creio no Deus como Criador, eu não preciso de evidência nenhuma arqueológica, científica ou histórica para fundamentar a minha fé. E nesse sentido, a Bíblia é suficiente para mim, porque ela é um livro para alicerçar a minha fé. Agora, se eu quiser discutir ciência e história, eu vou pegar a Bíblia, vou colocar aqui no meu coração e eu vou abrir um diálogo com a ciência e com a história, dizendo para a ciência e para a história, eu dialogo com vocês, mas vocês não têm elementos para contestar a minha fé. E eu também não vou usar a minha fé para contestar as suas hipóteses científico-históricas. Eu só vou dizer para vocês o seguinte: todas as suas hipóteses científicas e históricas estarão carentes ou incompletas, porque na perspectiva de vocês, para fazer ciência, e tem que ser assim, porque ciência tem que ser ciência, não pode ser religião, porque senão não é ciência. Ciência tem que ter prova e tem que ter fato, porque senão não é ciência, senão vira fé. Para fazer ciência, vocês precisam abstrair de Deus e considerar apenas fatos. Então, os fatos científicos são verdadeiros, mas incompletos. Por que incompletos? Porque eles prescindem, porque precisam, por força da epistemologia científica, abrir mão de colocar Deus como explicação. Porque eles estão fazendo ciência e não estão fazendo fé. Eu, que creio, eu pego tudo que a ciência puder me dar, trago e ilumino isso com a minha fé e coloco a minha fé acima da ciência, mas não coloco a minha fé em conflito ou em choque com a própria ciência. E disso eu posso pegar o liberalismo teológico, o fundamentalismo literal, e eu posso dizer que eu não estou nem lá e não estou nem aqui, porque eu gosto de ter uma mente que ilumine a ciência com a revelação da minha fé. E estas duas coisas unidas para mim me dão uma consciência muito mais livre e poderosa, eu gosto de dizer assim, do que eu estar preso aqui ou preso aqui. Estar preso aqui seria o caos da desesperança em não crer que há um Deus que criou todas as coisas. Estar preso aqui seria dar um tiro na minha própria consciência intelectual se eu tiver que desprezar tantos elementos científicos e arqueológicos que existem e que muitos teólogos tentam ainda desmentir usando argumentos que hoje, sinceramente, já não são aceitáveis por uma criança que está no colegial. Eu espero que eu não tenha causado confusão na cabeça de ninguém, mas lancei aí algumas boas curiosidades para serem pensadas, discutidas e avaliadas. E tomara que isso tenha ajudado mais do que atrapalhado. Se atrapalhou, então esquece tudo que eu disse e fica com a fé de vocês. Se ajudou, então guardem o melhor que puder de tudo que eu falei, aquilo que pode ajudar a nutrir e edificar a fé de vocês. Paulo diz que a gente deve medir a densidade do alimento que cada um deve comer. E eu não tenho capacidade de avaliar isso. Mas você pode avaliar dentro de você o que desse vídeo pode ser proveitoso, do que te acrescenta, do que não te acrescenta. Não esteja obrigado a acreditar em mim, mas também, por favor, não me chame de herege e nem de incrédulo, porque se há uma coisa que cada dia tem estado mais forte no meu coração, é a crença e a fé absoluta na soberania desse Deus e do modo soberano como Ele criou. E eu não tenho dificuldade nenhuma
exatamente por saber que Ele é eterno, só há sentido, vou fechar aqui, tá? Só há sentido em querer limitar Deus em 7 dias de criação, quando a gente trata Deus na perspectiva de um observador que está limitado ao tempo e ao espaço. Deus não está limitado ao tempo e ao espaço. Bilhões de anos para Deus são insignificantes. Bilhões de anos parece um absurdo para mim, porque eu conto minutos e segundos. Deus está fora do tempo. A própria Bíblia diz que 1000 anos para nós é um dia para Ele. E isso é um eufemismo bíblico. Porque eu poderia dizer isso de várias maneiras. Eu poderia dizer o seguinte: 1 bilhão de anos para nós é um segundo para Deus. Eu poderia dizer que 1 quatrilhão de anos para nós é 1 milésimo de segundo para Deus, e eu não estaria cometendo uma incoerência, porque eu estou falando de um Deus eterno. Então, se nós estamos falando de um Deus eterno, por que ter tanto desejo de aprisioná-lo dentro de uma semana de 7 dias? E não entender que uma semana de 7 dias simbolizam a completude, a plenitude do número 7 bíblico, de um tempo perfeito, que não é cronológico, mas que é um tempo que cabe na eternidade e que podem significar eras e eras e eras, e terem os seus processos tendo acontecido, regidos por esse maestro que foi fazendo as estrelas bailarem, e o universo até hoje se expande em absoluta e perfeita harmonia. Todas as coisas foram criadas por causa da sua palavra. Creia nisso. O resto é o resto. Adão e Eva, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, se eles se tornarem elementos de discussão e de dúvida no nosso coração, então a Bíblia perdeu seu sentido. Eles são para construir a nossa fé. Creia em Deus. E isso basta. Deus abençoe a todos.